Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Muito boa noite. Hoje é dia 31 de janeiro, uma sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Está começando com vocês o Cruzando as Conversas desta sexta-feira, aqui pela RDC TV, canais 524 e 24 da NET, na Claro TV NET, Claro Digital TV NET. Participe também aqui das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Conversas Cruzadas, o Cruzando as Conversas, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e de Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Corpo de Bombeiros que faz um trabalho extraordinário. Nós sempre gostamos de salientar que o Corpo de Bombeiros é como um seguro, né? A gente tem e torce para não precisar usar, e quando usa, ele é muito eficiente. E também está conosco a Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais da empresa de origem paulista, que está aqui se desenvolvendo e ajudando a desenvolver o estado do Rio Grande do Sul com seus produtos de qualidade na área de metais. Bom, o Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 31, último dia de janeiro. Quem diria, né, Fernanda? Passou rápido. Chegando, né? Passa rápido, né? Estamos chegando lá no segundo mês de 2020. O nosso tema hoje é sobre a mobilidade urbana e vamos tratar sobre essas questões que mobilizaram a cidade, né? Em função dos projetos enviados pela Prefeitura para a Câmara e que mexe na vida de todos nós, não só daqueles que são pedestres, mas da comunidade de modo geral, mas quem nos visita, enfim, uma série de projetos que nós vamos analisar aqui com os nossos convidados. Está conosco o Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre. Paim, fazia tempo que eu não te via pessoalmente, mas eu conheço os teus rolos por aí. Prazer em ter. Fazia tempo, não gosto muito de rolo, rolo não é comigo. Mas é um prazer. Os rolos que tu está envolvido, quer dizer isso, né? É um prazer estar aqui, Silvio, um prazer estar participando desse debate com a Fernanda e com o Ronald sobre um tema muito importante. Não sei se já posso fazer uma introdução sobre o tema. Depois, deixa eu só apresentar, só saber com quem nós vamos tratar hoje, prazer, né? Da mesma forma. Bom, Ronald Ilmbruch, é isso? É isto, tem menos, várias né? formas de pronunciar e todas elas são aceitáveis. Um espanhol falando isso pode dizer assim, né? Ilmbruch, né? Economista também, meu colega economista. Prazer em tê-lo aqui. Igualmente, é uma honra e uma satisfação estar aqui com colegas na mesa tão qualificados. Eu acho que o debate hoje promete. Com certeza. E pela segunda vez essa semana eu tenho a honra de conviver aqui com a Fernanda Bart. Fernanda está do meu lado aqui, prazer em tê-la aqui novamente, né? Fernanda Bart, que é uma extraordinária jornalista e, além de tudo, cientista política. E que entende do pescado também. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu agradeço. Eu acho que eu estava brincando aqui que talvez eu tenha sido convidada 2 vezes porque eu não me saí bem da primeira e eles estão me dando uma segunda chance. Aliás, piada que eu roubei do Gustavo Paim agora há pouco, né? Na verdade é o seguinte, aqui a política aqui da RDC TV é o seguinte, sempre os melhores terão as mais oportunidades, as melhores e as maiores oportunidades, não é mesmo? Então não temos chance. Começa por aí, né? Veja bem. Então vamos embora. Bom, o assunto é muito sério, é complexo, é controverso e causa divisão na sociedade, tá? A partir da própria prefeitura. Mas o tema que nós trazemos aqui e a introdução fica para o nosso vice-prefeito, que é o Gustavo Paim, que está no meio dessa questão toda aí e com mais propriedade, né? Pode dizer o que está acontecendo, qual é o propósito desses projetos, né? Porque, na verdade, né, Paim, se nós observar assim, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, se nós pegar lá as civilizações antigas, né? O antigo egípcio, na Mesopotâmia, a civilização persa, depois vem a helenística, romana, cristã, enfim, chegando até nós, o grande problema do ser humano foi quando, a partir da Revolução Agrícola, nós começamos a nos reunir, nos agrupar, e surgiu essa questão urbanística, e sobretudo nas sociedades modernas. E essa é uma questão de mobilidade urbana que toca muito nisso, né? É uma questão complexa, concordas, né? Eu pretendo fazer uma provocação inicial e depois a gente pode entrar em cada um dos projetos. Enfim, já estava na Câmara de Vereadores um projeto que era a questão dos cobradores e ingressaram na segunda-feira 6 projetos outros discutindo aquilo que se está chamando de uma revolução na mobilidade urbana de Porto Alegre. Primeiro ponto, mobilidade é um tema muito sério, muito complexo e é importante debater porque a gente sabe que os modais de mobilidade urbana estão enfrentando dificuldades, especialmente o sistema de transporte público coletivo
dos nossos ônibus. Então, o tema é sério, o tema é importante e debater seriamente alternativas é importante. O que eu quero provocar inicialmente é de que me parece que o tema, da maneira como foi proposto não é pensando num debate sério, não é tratando com a responsabilidade que merece um tema desse. E vou explicar. Porto Alegre teve, ao longo do ano passado, uma consulta sobre patinetes. Imagina uma consulta sobre patinetes. 180 dias no ar. Durante 180 dias, Porto Alegre disponibilizou a todos os cidadãos uma discussão longa sobre patinetes. Chega a mobilidade urbana, com toda a sua complexidade, e é proposto na segunda-feira para, em 2 dias, 2 sessões extraordinárias, no recesso, discutir 7 projetos de mobilidade que criam uma taxa, um pedágio urbano para quem vem de fora e entra em Porto Alegre, 2 tarifas, uma de aplicativo e uma outra envolvendo a questão das empresas e das relações de trabalho, e tudo isso para discutir em 2 sessões na Câmara de Vereadores. E que é o mais polêmico em relação a isso, quando apresentados os projetos na segunda-feira, o prefeito estava de férias em Santa Catarina. Quando colocado para votação na Câmara de Vereadores na quinta e sexta, em sessões extraordinárias, o prefeito ainda estava em Santa Catarina. É sério isso? É sério. Não parece, mas é. O que me faz crer que querer debater mobilidade urbana numa reforma tão ampla, com temas tão polêmicos, complexos, para mim, com pelo menos 13 inconstitucionalidades muito gritantes, em 2 sessões extraordinárias no recesso, quando o maior interessado e o proponente não está aqui, isso não é querer debater. Isso não é querer dialogar, isso não é querer trazer soluções definitivas para a mobilidade urbana. Isso é buscar uma desculpa eleitoreira para quando tiver que aumentar a passagem dizer: eu tentei evitar isso, mas não consegui. Não. Em 2 sessões extraordinárias, no recesso, não estando aqui, temas tão complexos, sem estudar as consequências, com inconstitucionalidades, isso não é querer alternativa. Isso não é querer resolver o problema da mobilidade urbana. Isso é buscar apenas uma desculpa eleitoreira ali para frente. Fernanda Bart, e aí? Eu tendo a aceitar, acreditar e achar muito viável essa teoria do Gustavo Paim. Porque não faz muito sentido pensar o projeto de outra forma. Né? Se realmente quisesse que esse projeto fosse aprovado, ele no mínimo teria que ter aberto uma ampla discussão sobre o tema, sabendo que Porto Alegre é uma cidade que gosta de debater as suas políticas, tá? E não vejo a menor possibilidade desse assunto ser levado a sério. Aliás, é um assunto muito sério, mas é tão bizarra a proposta, como eu chamei aqui na quarta-feira, esdrúxula proposta do prefeito Marquesan, que a gente não consegue acreditar que ele realmente pensou essa proposta de uma forma lúcida. Né? É um projeto que falta sensatez, não tem estudo de impacto econômico, não houve consulta nenhuma aos municípios do entorno, que serão severamente atingidos caso isso venha a se concretizar. Né? Tanto é que a gente já teve manifestação da Grampal negativa a isso, a gente teve manifestação da FAMURS negativa a isso, e a gente teve hoje de manhã uma nota de repúdio feita pela Associação das Startups, que também tem uma mobilidade muito grande na região metropolitana. Ou seja, não tem como levar a sério esse projeto. É um projeto eleitoreiro e cai como uma luva essa teoria de que o projeto é uma mera desculpa, que ele sabe que não vai passar, para lá na frente dizer: viu, eu tentei baixar as passagens, mas os malvados dos vereadores não aceitaram. Nesse caso, os vereadores têm obrigação moral com quem mora e usa o transporte nessa cidade, e que quem não usa o transporte público, mais ainda, de vetar e não aprovar esse projeto, né? Que a partir de segunda-feira perde a questão da votação extraordinária e entra na pauta normal da casa. Eu estive conversando com vários vereadores hoje, Silvio, e o clima lá dentro é de, assim, os vereadores ficaram tão incomodados com a forma como esse projeto foi jogado dentro da Câmara de Vereadores, que as probabilidades desse projeto passar são mínimas. São mínimas. Os vereadores de Porto Alegre estão cansados de serem patrolados pelo prefeito Marquesan no envio desse tipo de proposta,
com a clara intenção de não debater, de não construir. Tá? E eu concordo que tem inconstitucionalidade, acho que houve uma mistura aí de taxa com imposto e uma série de questões que aqui na mesa vão ser mais aprofundadas depois, né? Sem contar o fato de que vai na contramão de tudo que se defende no planeta Terra em relação a criar ambiência de negócios nas cidades, buscando inovação e novos investimentos. Um projeto de taxação de aplicativos de 0,28 por quilômetro rodado e da criação de um pedágio urbano sem nenhuma contrapartida da cidade, tá? Prejudicando todo mundo que trabalha em Porto Alegre e mora aqui no entorno, é uma vergonha. É uma vergonha. Ronald, nós como economistas, eu queria que tu fizesse uma análise, já que eu acho que tu conhece o projeto amplo, né? Sim. Existiria uma possibilidade, digamos, econômica, do ponto de vista de mercado, para resolver essas questões? Ou seja, não atingir a população toda que já paga demais impostos e taxas, como disse a Fernanda, impostos demais, que nós já estamos saturados disso. Quer dizer, não existiria uma forma de ter um projeto de uma reforma de mercado, de uma solução de mercado para isso? Questão de racionalização de linhas, enfim, essas coisas todas. Sim, não, é claro que existe, né? A questão acho que foi bem ressaltada tanto pelo Paim quanto pela Fernanda, né? É um projeto que ele não é bem pensado, ele foi feito de forma muito apressada, sem discutir, sem ter embasamento técnico. A gente sabe que aqui em Porto Alegre a gente tem vários engenheiros de transporte, gente muito qualificada para dar boas propostas para isso, e nada desse conhecimento específico foi utilizado. Às vezes, o problema começa quando você tem esses aspectos de um projeto que tem características inconstitucionais, tem características que ferem o bom senso político, né? Que dificulta a aprovação. E nesse caso, esse projeto, eu até fico contente em ter ouvido a Fernanda falar que dificilmente a Câmara de Vereadores vai aprová-lo, né? Isso é uma grande conquista para Porto Alegre, se isso acontecer. É a mesma impressão que eu tive quando eu estive na Câmara há 2 dias, conversei com uns 12 deputados. Deputados vereadores. E, naturalmente, esta é um consenso entre eles. Eles não querem nem saber disso. E a questão, desculpe, só para... O prefeito não quer que aprove. A verdade é essa, ele quer só desculpa. E, assim, respondendo diretamente à questão, né, mercados são instrumentos poderosíssimos para resolver problemas das pessoas. Né? Então, a gente precisa aprender a usar melhor o funcionamento de mercados, o funcionamento deles. Né? Nesse sentido, você usar exclusivamente essa ideia que aqui no Brasil a gente extrapola em muito isso. A gente acha que todo problema pode ser resolvido com imposto e subsídio, com incentivo fiscal e subsídio, né? Isso é um contrassenso, porque nunca funcionou no Brasil, não funciona em outros países do mundo. É claro que existem certas ocasiões onde economistas falam do imposto piguviano. Ele serve para resolver uma determinada categoria de problemas, ou um subsídio. Mas, assim, são casos particulares. A gente usa esses instrumentos em excesso. No caso aqui do problema de mobilidade urbana, eu tenho a impressão que o conceito de mobilidade urbana que a gente utiliza é um conceito muito restrito e não pega a essência do problema. O pessoal da área de engenharia de transportes o pessoal que está pensando nesses conceitos de cidades inteligentes, né? Eles estão usando um outro conceito que é mais abrangente e a gente consegue entender melhor o tipo de problema que a gente precisa resolver. É o conceito de acessibilidade, que simplesmente diz o seguinte: acessibilidade é a facilidade como as pessoas, no caso específico de mobilidade, de transporte, com que as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos, né? Então, olha só, as pessoas têm vários objetivos na sua vida. Um deles é chegar de um lugar para outro, da forma mais rápida, segura e barata possível, né? Existe uma obsessão, talvez, do prefeito e dos seus assessores contra aplicativos, né? Mas o que os aplicativos fizeram? Eles melhoraram a vida das pessoas. Não tem sentido você... Esse é o problema. Melhorou, está ruim. Melhorou, e em vez de você consertar aquilo que não funciona, que é o aparato estatal de transporte coletivo, né, você começa a piorar aquilo que funciona. É um conceito errado de mobilidade esse, né? Você tem que pensar em acessibilidade. Como é que você faz
para melhorar a vida das pessoas, para facilitar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E com o imposto você não resolve isso. Com certeza. A Fernanda falou na quarta-feira, foi que tinha aqui na quarta-feira, tu usaste o termo assim, é um projeto estapafúrdio, na verdade? Ele é. Gustavo, eu gostaria de saber de ti o seguinte, já que tu tinha pelo menos mais proximidade ao Poder Executivo Municipal, esse tipo de projeto, ele saiu da cabeça do prefeito, da assessoria ou da ATP? Desculpa. Eu não posso fazer essa... Como eu não participei da gestação do projeto, qualquer análise minha nesse sentido seria talvez um pouco leviana para tratar, mas me parece que a assessoria técnica, eventualmente, pensar em alternativas e apresentar alternativas para o prefeito, nem é tão grave. Faz parte. Olha, se temos um problema, vamos procurar alternativas, tem essa. O que me assusta é o gestor, o prefeito olhar aquilo e gostar. É a escolha dele. Gostar e protocolar na Câmara. Posso fazer uma provocação? Eu não consigo imaginar a PGM aceitando um projeto desse, dando aval. Eu não consigo imaginar a Secretaria da Fazenda aceitando um projeto desse, dando aval. Eu não consigo imaginar o secretário de Desenvolvimento Econômico que não tenha tido uma síncope quando viu esse projeto. Então, assim, o prefeito não fala nem com os seus secretários, tá? Quanto mais com os vereadores. Eu acho que a Fernanda pegou um ponto bem interessante. Nevrálgico da questão, é verdade. Porque me parece que é um processo ou projetos gestados sigilosamente da cabeça de 4, 5 pessoas, e não estou nem analisando a intenção, mas sem dialogar e sem entender que mobilidade é algo que atinge a todos. Não é apenas de uma secretaria de mobilidade, ou não é apenas da EPTC. Envolve desenvolvimento econômico, envolve desenvolvimento social, envolve planejamento urbano, envolve toda a vida da cidade. E aí me parece que já demonstra um equívoco. Se foi feito o Pacto Alegre, que é uma ótima iniciativa com 80 entidades reunidas numa mesa para tratar de consensos mínimos para a cidade, e que tem essa ideia de inovação. E que mostra que o diálogo funciona, né? E a nota da Associação Gaúcha de Startups é bem nesse sentido, como repúdio, porque não foram ouvidos. Então, quem trata de inovação não foi ouvido. Quer dizer, se tu tem esse fórum qualificadíssimo de atores de Porto Alegre, como não ouvir o Pacto Alegre? Então, o Pacto Alegre acaba também sendo desrespeitado aqui. E a Fernanda tem razão, tem projetos aqui que eu não tenho a menor dúvida que a área da PGM responsável, a área tributária, não deu aval, não deu nota técnica. Isso é muito sério. Não deu parecer, porque eles são muito sérios, eles têm responsabilidades e tem projetos aqui que tu não sabe o alcance ou a consequência. Tem um projeto que me parece bem grave nesse sentido. Hoje, Porto Alegre, para a passagem de ônibus, o transporte coletivo é fruto de uma concessão que teve uma licitação 5 anos atrás por um contrato de 20 anos. Então nós temos um contrato com as empresas privadas por mais 15 anos. Esse contrato está em vigor. E esse contrato prevê uma remuneração por tarifa. Tarifa é preço público. Tarifa é algo que a pessoa jurídica, a empresa, pode cobrar. O projeto da taxa de mobilidade urbana, que taxa os potenciais consumidores, que são os empregados seletistas de empresas com sede ou filial em Porto Alegre, e os usuários efetivos do sistema que compram o bilhete, passa a ser uma taxa. Taxa é direito tributário. Taxa empresa privada não pode cobrar. Só quem pode cobrar é o poder público. Então o cidadão, quando for comprar o bilhete para entrar no ônibus, ele não vai estar comprando uma tarifa, ou não vai pagar uma tarifa como está hoje. Ele vai pagar um tributo, ele vai pagar uma taxa. Isso ele não pode pagar para a pessoa jurídica. Ele só pode pagar para a prefeitura. Como é que vai ser? Vai ter um funcionário público dentro do ônibus? Vai ter um funcionário público para expedir uma DAN, uma guia de arrecadação municipal? De que maneira vai se dar isso? Então, quando tu transforma tarifa em taxa e muda a natureza do ramo do direito, vira execução fiscal, vira princípio da anualidade, vira todas as relações tributárias que impõem ao poder público, tributo é compulsório, tarifa não. Como é que eu vou tratar compulsoriedade de transporte coletivo? Eu posso não querer e não ser obrigado a usar transporte coletivo. Então, uma taxa não pode ser, porque isso é compulsório. Por essa incongruência, se vê como a Fernanda falou, que a PGM não foi ouvida. Até porque a consequência, ao que me parece, se aprovado dessa maneira, é que esses contratos estão rescindidos. Vai anular a licitação.
Primeiro porque tem gente que não participou porque as condições eram outras e hoje são diferentes. Você está garantindo o subsídio eterno de um preço irreal de ônibus. E assim, desculpa atrapalhar, mas eu acho que tem tudo a ver com o que o Gustavo está falando agora. Eu apelidei isso de multa, porque é de tal forma penalizante para quem não quer mais usar ônibus e quem não usa ônibus, que tu estás multando o cidadão que optou por usar os aplicativos de mobilidade. Multando pela liberdade que ele desfruta de não querer. É uma penalização para quem não quer mais andar de ônibus. Quem anda de aplicativo sabe que tem até uma modalidade ali que se chama Juntos, que tu junta 4 pessoas dentro, tu atravessa a cidade, tu não paga mais do que R$3, com ar-condicionado, fechado, te deixando na porta, te pegando na porta. Então, assim, é ultrapassado de forma muito mais rápida esse também. sistema. E querer manter isso de uma forma artificial, impondo esse ônus para a população de Porto Alegre, pagar a manutenção de um sistema ultrapassado, é bem como um amigo meu escreveu hoje, o Antônio Gornati, que eu acho um gênio do marketing. Ele disse, então vamos abrir uma empresa de lampiões e eu quero que todos aqueles que optarem por usar energia elétrica me paguem para eu poder manter a minha empresa de lampiões. E eu vou abrir uma fábrica de máquinas de escrever. E todo mundo que quiser continuar usando seu notebook vai ter que pagar uma taxa para que eu seja viável economicamente. Ou seja, é uma piada. Você sabe que o pior, na minha opinião, é quando tu muda a essência do contrato. E tem mais 15 anos de contrato. Quando tu muda a essência, muda de tarifa para taxa, muda a natureza jurídica, muda o ramo do direito que analisa, tu está rescindindo os contratos. Tem 2 alternativas. Ou tu vai indenizar essas empresas pelos 15 anos rompidos, e a gente sabe que não tem dinheiro para pagar isso. Ou tu está sendo um novo Olívio e está encampando todo o transporte coletivo para dentro da administração pública. Não estudaram as consequências jurídicas de transformar a tarifa em taxa. Por isso eu não posso levar esse debate como um debate responsável. Querer aprovar, querer dialogar é uma coisa. Apresentar algo que tu não sabe as consequências, se aprovado for, pode quebrar o sistema de transporte coletivo, isso não me parece um debate, me parece uma irresponsabilidade. Isso é uma consequência não intencional, muito ruim, uma possível consequência não intencional, de um fato simples que acho que a Fernanda mencionou direitinho. Você está transformando relações voluntárias de mercado em relações compulsórias. Né? Tributo? Tributo. Você está multando quem não vai utilizar o serviço de ônibus. Isso é um absurdo. E é uma imposição legal isso aí. Esse é tipo de solução que ela não faz absolutamente o menor sentido para uma sociedade que deseja prosperar, que deseja viver... E oposição à iniciativa privada. E oposição à iniciativa privada. Por que não ao servidor público? Porque ali estabelece no isso projeto é uma boa pergunta. uma faculdade para a administração pública. Mas se é taxa e se é tributo, tributo é compulsório, não pode ter adesão à taxa. Não pode ter eu quero aderir ou não a um tributo, eu não posso fazer isso. Então tu impõe compulsoriamente um tributo à iniciativa privada e tu dá uma faculdade, que não pode ser faculdade, porque é compulsório, à administração pública. E essa é a diferença. E o fato é mais grave se você olhar o contorno desse projeto, porque ele diz explicitamente que o objetivo é taxar os aplicativos. Né? Mas eu fico me perguntando, não existe um outro sistema que é semelhante ao dos aplicativos, que é o de táxi? Por que nunca passou pela cabeça deles taxar os táxis também? Né? Porque táxi é um sistema estatal. De organização e de regulação estatal. Então, para mim, está muito claro esse conflito entre o setor público e pedestres também. E os pedestres, quem não quer pegar ônibus e vai a pé, vai ser taxado, vai ser taxado também. Quem for de bicicleta vai ser taxado também. Então, está muito claro esse conflito. Já saiu, os patinetes já foram embora. Entre setor público e setor privado. Aliás, essas alternativas que a Fernanda falou aí, justamente elas foram utilizadas, são mais massificadas agora, justamente pela falência do sistema. O sistema faliu. O sistema estatal, ele não funciona, ele é completamente ineficiente e isso precisa ser reformado. Não é você tornando todo o resto do sistema compulsório, cobrando impostos, subsidiando, que você vai resolver alguma coisa. As pessoas. Você tem que se livrar de uma coisa que não funciona bem. Precisa torná-la melhor. Tu está tentando jogar nas consequências sem atacar as causas. E tu está botando mais dinheiro em algo que não o problema funciona. não é apenas o dinheiro. Tu está premiando a incompetência. Essa é a questão. Tu está premiando a incompetência e a falta de mérito. Tu está fazendo um projeto irresponsável, bem como tu colocaste, um projeto autoritário com uma dose de prepotência. Porque sem uma certa dose de prepotência, ninguém faz um projeto a portas fechadas sem ouvir
todos aqueles técnicos e secretários das áreas afins que poderiam te impedir de fazer uma bobagem dessas. Né? O problema começa quando fica muito claro, né, que o objetivo passa a ser você salvar o transporte coletivo estatal. Esse é o principal objetivo da coisa. Quando, na verdade, você precisa melhorar a vida das pessoas aqui em Porto Alegre. Então, a noção de acessibilidade, como é que as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos, esse é um objetivo que a prefeitura devia seguir, não salvar o sistema estatal de regulação aí de transporte coletivo. Você não está prestando atenção para o consumidor, para o cidadão. Você está visando salvar um sistema que é muito ineficiente. Hoje eu vi dois prefeitos aqui da região metropolitana que estavam revoltados com isso, claro, né? Porque tem pessoas que moram ali e trabalham aqui em Porto Alegre, seriam penalizadas pelo pedágio aquele. E ele dizendo que vão dar um troco também. Aqui, por exemplo, Canoas, o cara passa na faixa ali, vai ter que pagar também. Está criando um precedente, daqui a um pouco troço todo terrível. mundo da região metropolitana vai querer ter pedágio. Isso é o princípio da reciprocidade. Então querem me cobrar 4,70 para entrar em Porto Alegre, vamos botar que em Cachoeirinha o porto-alegrense vai ter que pagar. E não vai ser 4,70, vão ser R$20. Claro. E aí já começou a desviar a mão fazendo isso, e aí os prefeitos da Grande Porto Alegre viram o caos que estava. Eu recebi um prefeito de Três Cachoeiras lá, que foi me visitar, é lá na região litorânea. Torres. Grava aqui, eu preciso gravar porque a turma lá está assustada, o pessoal de Três Cachoeiras está assustado. Imagina se o litoral resolve taxar para entrar nos municípios o porto-alegrense que lá chega. Toda hora, em grandes quantidades, vamos fazer isso para entrar em Porto Alegre. E eu acho que esse talvez, claro, o da taxa de mobilidade urbana, esse das relações de emprego, é o mais grave por causa das consequências. Afeta muito. Mas, para mim, aquilo que sintetiza o projeto é essa tarifa de congestionamento. O pedágio urbano. O aspecto estapafúrdico da coisa. Primeiro que Porto Alegre, em 1772, foi fundada a freguesia de São Francisco de Porto dos Casais, porque 60 casais de açorianos aqui chegaram e desenvolveram aquilo que virou nossa capital. Eu fico imaginando se taxassem os barcos na entrada aqui de Porto Alegre, talvez Porto Alegre não tivesse sido descoberta ou não tivesse sido a capital de todos os gaúchos. Tu estabelecer um pedágio para placas apenas de fora que queiram entrar em Porto Alegre, sem conhecer que Porto Alegre não é uma ilha ou não é uma cidade absolutamente turística, é uma capital de 1,5 milhão de habitantes, numa região metropolitana de 4,5 milhões de habitantes. Porto Alegre é 1/3 de toda uma região em que muitos desses municípios, às vezes, são cidade dormitório, de pessoas que lá dormem, porque é mais barato, inclusive, e trabalham em Porto Alegre. Coitadas dessas pessoas. Desconhecer que Porto Alegre tem 70% dos leitos de UTI do estado. E essa é uma opção estatal. Então as pessoas têm que vir a Porto Alegre para leitos de UTI. As ambulâncias iam pagar essas coisas. E não é uma opção. Ele vem para um leito de UTI, não é por uma opção, eu quero ir para o leito, é porque tem que vir para Porto Alegre. Eu vou tarifar, eu vou cobrar um pedágio desse sujeito que vem usar a rede de saúde de Porto Alegre. Eu vou tarifar aquele que vem consumir em Porto Alegre. Essa é a alegria dos comerciantes do entorno. Aquele que vem criar renda, que trabalha. Que vem ajudar a administração, né? Não existe. É difícil você conceber projetos piores do que esse no sentido de gerar prosperidade, porque ele simplesmente complica a vida, antidesenvolvimentista, ele simplesmente complica a vida das pessoas que estão vindo para cá para gerar renda. Porto Alegre vai empobrecer com decisões desse tipo. Fora a mensagem que te passa, né? A capital de todos os gaúchos deveria estar sempre de braço aberto para todos os gaúchos. Mas não, te cobra para entrar. Tem uma outra coisa que impressiona nesse aspecto aí. Na propaganda institucional do projeto, é dito, na propaganda da prefeitura, é dito que ele chama isso de pedágio urbano e diz que outras cidades mundo afora fazem isso, né? Eu não vi nenhum exemplo de alguma cidade. Isso não, é diferente. É completamente diferente. Não dá para comparar. O princípio que existe em cidades como Londres, já que foi citado, é um outro princípio. Você não discrimina contra gente que vem de outras cidades. Não é esse o problema. O problema é congestionamento. Né? O que é congestionamento? Numa área delimitada. Numa área delimitada. Congestionamento o que é? Toda vez que entra um carro numa região congestionada, ele piora a vida dos demais, sem a autorização dos demais. Né? Isso tem uma analogia direta com roubo.
você piorar a vida dos outros sem o consentimento delas. Roubo é exatamente isso. Né? Economistas chamam isso de externalidade negativa. Isso. Então, qual que é a solução? É você tentar evitar congestionamento, aí você tem o pedágio urbano. Porque se a pessoa vai colocar o carro lá dentro daquela área e piorar a vida dos outros, ela vai pagar alguma coisa e vai ter um incentivo reduzido. Isso que eu chamei de imposto piguviano. É para resolver um problema de externalidade. E note, é para melhorar a vida das pessoas. Né? O projeto do prefeito é cobrando impostos de quem vem de fora, só piora a vida das pessoas. Não tem nada a ver com o imposto piguviano, não tem nada a ver com Londres, que está na propaganda da prefeitura. É impressionante isso, que eles não conseguem perceber essas diferenças. 10 vindas seguidas para Porto Alegre, façam a conta. 20 vindas seguidas para Porto Alegre. Quem trabalha aqui? Façam a conta. Pedágio que pode ser cobrado usando o sistema de cercamento eletrônico dos novos relógios digitais que estão sendo colocados em Porto Alegre, provavelmente, né, com uma taxa pré-paga, que tu vai descontando que nem pedágio, aquele que tu passa livre, né, na cancela, num sistema que perverte a funcionalidade inicial que foi prometida dos relógios digitais, que era para ter mais segurança, né, para ajudar nos modais de mapeamento do crime, ou seja, descumprindo mais uma vez uma promessa feita lá atrás, como já descumpriu a promessa de privatização da Carris. Ou seja, a gente vê uma série de coisas equivocadas envolvidas nesse projeto. E assim como o Ronald colocou ali, eu gostaria de sinalizar uma questão em relação à penalização, que tu está obrigando as pessoas a pagarem por alguma coisa que elas não usam. Né? A questão dos aplicativos. Para quem vocês acham que esse custo vai ser passado, vai ser repassado? Os aplicativos vão ficar mais caros, tu vai pagar mais para andar. Fico pensando se a ideia maquiavélica por trás disso não seria tornar os aplicativos caros e assim obrigar as pessoas a voltar a andar de ônibus que elas não querem voltar. Né? Hoje anda de ônibus em Porto Alegre quem realmente precisa de andar de ônibus. Né? Quem já pode andar de outra forma com aplicativos, já deixou o ônibus de lado. Essa é a realidade. O que deveria acontecer é uma flexibilização, inclusive, do engessamento da licitação que foi feita, para permitir que as empresas tenham alternativas a uma série de coisas que foram impostas e que não permitem que elas reduzam o preço da tarifa. Esse é um debate que poderia ser feito na Câmara de Vereadores. Mas não há intenção agora, de debater, né? Esse debate eu acho que será feito entre os vereadores, né? Mas eu tenho a impressão que, pelo que eu estive lá, tu também tivesse conversa com vereadores, esse projeto não passa. Tu falaste na questão de Porto Alegre, que está se tornando com isso, se tornará uma coisa que vai afastar as pessoas daqui. Né? Então, eu faço uma analogia com a Estátua da Liberdade, que lá, na verdade, a Estátua da Liberdade é uma forma dos americanos dizer, sejam bem-vindos ao país, aos Estados Unidos. Né? Aqui, Porto Alegre, ao invés de colocar uma Estátua da Liberdade, está botando um guichê de arrecadação. Vai ter o laçador ali na frente, jogando laço nas pessoas para cobrar. Um guichê de arrecadação, né? Porque isso aqui é arrecadação. Me parece, essa tarifa de congestionamento, e realmente de congestionamento não é, isso não é central, delimitado, mas não, quem chega por Itapuã, no extremo sul de Porto Alegre, vem de Viamão, Porto Alegre, não tem nenhum congestionamento ali. Ali não é uma... Quem vem, enfim, várias áreas de Porto Alegre que não passam por congestionamentos. Então, não é em horário também, em Londres é horário específico. Exato. Então, e durante a semana. Primeiro, para mim, tarifa não é. Tem uma ilegalidade aqui, porque tarifa exige uma contraprestação do poder público. E o fato gerador é entrar em Porto Alegre veículo que vem de fora. Não tem contraprestação aqui. Definitivamente não tem contraprestação. Não é uma taxa de limpeza urbana. Não vai resolver problema de congestionamento, não vai resolver nada. Tu não tem aqui a contraprestação necessária para ser tarifa. Então, para mim é legal. Eles alegam que é a utilização das vias de Porto Alegre. Mas eu não utilizo de forma específica. Quer dizer, quem está em Porto Alegre também está utilizando. Isso é desculpa o pedestre está utilizando, o ônibus está utilizando, o táxi está utilizando. Eu não estou fazendo uma concessão apenas para essas pessoas que estão vindo de uma determinada, porque é um bem de uso comum. As vias são bens de uso comum, então isso não deveria ser tarifa. Poderia ser, quando muito, uma contribuição social, mas que só a União pode estabelecer, os municípios não podem. Então, além de ser ilegal, ele é segregacionista, me parece que é quase um muro
que a gente está querendo colocar na entrada. Piora o ambiente de negócios aqui em Porto Alegre. Porto Alegre empobrece com isso. Ele é antidesenvolvimentista. Ele é antidesenvolvimentista, porque o sujeito vai consumir no shopping de Canoas e não no shopping de Porto Alegre, vai ficar no mercado de Esteio em vez de vir no supermercado de Porto Alegre, vai consumir nas regiões do entorno e não na região de Porto Alegre, ou seja, vai prejudicar a vida dos comerciantes e, além de tudo isso, ele é discriminatório, porque ele passa um recado para os que vêm de fora. E Porto Alegre, que é uma cidade plural, construída, se for olhar, acho que talvez metade das pessoas que aqui vivem são de origem do interior. E tu tá uma cidade que foi construída por tantas pessoas e que é necessidade de tantos venham por ser a capital, por aqui estar a sede do Poder Executivo Estadual, por aqui estarem os órgãos públicos federais, por aqui estarem os órgãos públicos estaduais, quer dizer, por aqui estar a rede hospitalar mais ampla, quer dizer, há uma necessidade dos cidadãos de fora virem a Porto Alegre e parece que tu está dizendo, não, tu tem a opção de não vir. Não tem. E já que tu quer exercer essa opção de vir, tu tem que ser pedagiado ou tarifado. Ele não tem essa opção de vir, ele necessita vir. Do ponto de vista de desenvolvimento econômico, uma das coisas mais importantes que você tem para uma sociedade prosperar e se desenvolver é você desenhar boas políticas que atraiam fatores de produção, como economistas falam. Fator de produção, capital e trabalho. Agora, quando você põe uma maluquice dessa, você está dizendo, não queremos trabalhadores de fora, nós não queremos prosperar. Esse é o sinal que a gente está dando. E o Rio Grande do Sul, não é só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul está numa situação parecida. O empregador de Porto Alegre vai ser mais caro contratar alguém de fora. Então, tu está gerando uma discriminação para as pessoas. Isso não faz o menor sentido. Por isso a Grampal, os prefeitos da Associação da Grande Porto Alegre foram contra. O que causa estranheza, pai, Ronald e Fernando, é o seguinte, porque o Marquesan, a gente sabe a trajetória dele, que pelo menos enquanto deputado ele sempre mostrou um lado liberal. E aí tu vai contrariamente a tudo que reza a cartilha do nosso liberalismo. É realmente muito esquisito, né? É muito esquisito. Então, por onde é que surge a campanha? Isso parece uma coisa esquizofrênica. O último debate do primeiro turno na RBS, não, do segundo turno da RBS, a gente teve dificuldade de sair da RBS no final do debate, porque o prédio estava cercado por taxistas que estavam brabos com o Marquesan por alguma fala que ele fez em favor dos aplicativos. Então, os taxistas trancaram, dizendo esse é o prefeito dos aplicativos e contra o táxi. Então, é eleito, digamos assim, com uma lógica que parecia essa, ou pelo menos foi o que os taxistas depreenderam das falas dele. E aí chega na vida real, na prática, ele se torna contra os aplicativos, e a gente sabe que os aplicativos hoje, para muitos, é uma forma de sobrevivência. Muitos estão ali por uma dificuldade econômica que existe naturalmente no nosso país, e ali tem uma alternativa, ali tem uma opção, e vai isso encarecer consideravelmente. Que praticamente a metade dos aplicativos em Porto Alegre estão sendo usados por gente formada, advogados, economistas, jornalistas, administradores, para te ver o nível em que se chegou, né? Quer dizer, o aplicativo hoje é uma grande saída. Silvio, é uma alternativa. Eu acho que isso está no DNA do PSDB, infelizmente. É uma sanha arrecadatória. Tá? Eles optam sempre pelo caminho mais fácil, que é taxar, tributar, tirar o dinheiro de algum lugar, né? Para não ter que meter a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Tá? É uma preguiça verdadeira de debater o assunto mental. Sério, né? E optar sempre pela solução mais fácil, que é tirar mais um pouquinho de dinheiro do contribuinte. E é uma vergonha isso. E eu quero deixar muito claro aqui o recado para a eleição desse ano, que as pessoas lembrem que foi feito, que as pessoas lembrem do aumento do IPTU, que estão pagando a primeira parcela de 4 de aumento, que vão ter nos próximos 4 anos, né? Que as pessoas lembrem desse projeto estapafúrdio de pedágio urbano e de cobrança de quilometragem dos aplicativos, porque isso não vai melhorar a vida das pessoas, isso só vai empobrecer mais a cidade de Porto Alegre, que é uma cidade que já está decadente, que luta para melhorar, através da sua iniciativa privada, através dos seus empreendedores que ainda apostam aqui, e deixam um recado muito claro para quem estava pensando em vir para cá. Eu disse isso na quarta-feira. O recado é, não venham para Porto Alegre, nós vamos dar um jeito de taxar vocês onde vocês menos esperam. Nós vamos inventar uma coisa nova de um dia para o outro e vocês vão pagar a conta.
Porque é isso que está dizendo. Então, assim, um prefeito jovem, que deveria simbolizar a inovação, a criatividade, um novo momento político para Porto Alegre. Por isso que ele foi eleito, ele passou eleito com um ar de modernidade, dando o mesmo e velho caminho de sempre, uma opção retrógrada, antiga e que vai contra tudo que Porto Alegre precisa. Eu peço aqui que reflita, prefeito Marquesan, sobre essa proposta estapafúrdia, e tem ideias melhores nos próximos meses. Refletir. Eles não estejam nos assistindo, está na praia descansando. Refletir sobre o assunto é importante, porque essa discussão aqui acho que torna muito claro que é falta de clareza de objetivos. Não é um projeto bem feito, bem delineado, ele não tem objetivos claros. O objetivo claro tem que ser sempre melhorar as condições de vida das pessoas na sociedade, atrair fator de produção, atrair mão de obra e capital, assim que a gente prospera. Ele não tem essa perspectiva. A perspectiva que ele passa, apesar de ser um político jovem, social-democrata, ele tem a perspectiva política da velha social-democracia europeia, que era a implementação do socialismo por vias democráticas, ou seja, o Estado é o centro de tudo. Autoritário. Acaba sendo autoritário, a sociedade tem que prestar serviços ao Estado, por isso que é legal taxar os outros, né? Por isso não tem menor constrangimento em fazer isso. É uma perspectiva completamente diferente. Se ele for tomar um banho da moderna social-democracia, ela está muito mais próxima de valores liberais e querer melhorar a sociedade e não ter o Estado como centro das atenções. Mas o PSDB... Ele é um jovem social-democrata com o perfil da velha social-democracia. O PSDB, para mim, ele não tem muita diferença do PT, da esquerda, essa retrógrada que nós temos aqui, que olha para trás. Lá em São Paulo, o comentário do José Simão, ele fazia esse comentário. O PSDB é o pessoal do PT que sabe tomar vinho. E que usa gravata. É o de lustro, né? O Fernando Henrique Cardoso, o cara lustroso e tal, aquela coisa, né? Tem a intelectualidade, mas por trás está essa velha teoria, né? De sempre estatizar mais. Aliás, eu falei isso aqui na quarta-feira. Mas se me permite só para botar uma distinção, porque no afogadilho, tu apresentar projetos de tamanha complexidade, com incongruências legislativas, legais, para no recesso, de maneira extraordinária, votar, que o prefeito de Porto Alegre está fazendo, é um caminho diferente do que, por exemplo, o governador do estado fez. Que o governador do estado conseguiu aprovar uma ampla reforma, uma reforma difícil, negociando inclusive com o CEPERS. Deu uma aula de como dialogar com os opostos, que é a ideia da democracia. Sim, a democracia é a convivência dos diferentes. Ele dialogou com o CEPERS, ele conseguiu fazer um acordo com o CEPERS e aprovar uma reforma ampla no estado do Rio Grande do Sul, que há muito tempo se tentava e não se conseguia. Então, o governador Eduardo Leite apresenta para o Marquesan, deveria servir como exemplo, uma forma de dialogar e construir a aprovação quando se quer construir algo sério, algo realmente para transformar a vida da sociedade para melhor e não apenas apresentar algo para usar lá na frente como uma desculpa. Eu tentei baixar a tarifa, os vereadores é que não me deixaram fazer isso. Mas é um perfil diferente, muito grande, diferente dele. O governador que foi prefeito de Pelotas, ele sempre demonstrou um lado assim de trocar, de diálogo. Ele é o cara do diálogo. Tem uma habilidade no relacionamento muito maior. Não gosto dele, não gosto. Acho que ele faz coisas demasiadas. Ele também tem uma sanha arrecadatória, porque ele aumentou em mais de 360 itens a margem do lucro, né, para não ter que passar aumento de imposto pela Assembleia Legislativa. Ele fez, né, deu um jeitinho ali. Um trampolim. Tem uma diferença muito grande de personalidade e forma de operar. Agora, a pergunta que eu faço aqui para os senhores, se leram o projeto na sua integralidade, o que faz com o excesso de dinheiro arrecadado? Ou todo o dinheiro que for arrecadado nesse vilipendioso pedágio urbano e taxação, vai todo ele integralmente para essas empresas de transporte, né? Pelo amor de Deus, olha o tamanho do negócio maravilhoso esse. Transferência de recursos de quem trabalha direto para as empresas de transporte, sem que elas tenham contratos que privilegiados melhorar, com o governo. sem que elas tenham que melhorar 1 milímetro no serviço que elas oferecem, né? Para onde é que vai? Porque isso aí é muito dinheiro, né, Gustavo? E tu vai fazer uma análise que também me parece a passagem vai para tanto ou em tanto tempo, vai... com base no contrato hoje, tu não pode fazer isso. Porque o contrato ele tem o preço de uma tarifa, que vai mudar para taxa,
uma tarifa calculada de acordo com os últimos 12 meses. Então, tu não pode falar em 2021 porque não passaram esses 12 meses para fazer análise. Que leva em conta o preço do combustível, que leva em conta o número de pessoas que usam transporte, que leva em conta a quilometragem rodada, que leva em conta o dissídio dos rodoviários, que leva em conta todos os insumos, e tudo isso calculado nos últimos 12 meses, é o que o contrato prevê. Então como é que tu prevê hoje o que vai acontecer se não passou um dia desses 12 meses que tu vai estabelecer? Esse recurso iria para o Caixa Único ou ia direto para a empresa? Isso é outra coisa que eu gostaria de saber. Vai para o Caixa Único, então tem aí, aumento de imposto. Virando taxa, e por isso não acredito que não tenha estudado, vou dar a presunção da boa-fé, de que eles não tenham estudado a diferença de tarifa para taxa. Porque taxa é exatamente isso. Taxa quem arrecada é o poder público. Vai pro Caixa Então teria Único. que tudo pagar para o poder público e o poder público depois repassar para as empresas. Eu tenho certeza que as próprias empresas devem estar meio de cabelo em pé com isso aí, porque eles não querem esse atravessador que é o poder público, sabendo que muitas vezes o dinheiro entra no Caixa Único e vai para outras despesas sabendo quem correntes. é o poder público no Brasil, né? Que hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, essa estabilidade que gera. Então, eu vou dar a presunção de que eles não tenham visto a consequência de mudar de tarifa para taxa. Porque a outra alternativa é, eles sabem a consequência. E o objetivo é esse, quebrar o sistema de transporte coletivo e, a partir daí, do nada, criar o serviço que a cabeça de alguém queira criar. Pois é, e essa questão que tu colocaste, aliás, eu te coloquei que tu, de certa maneira, tocou rapidamente, Ronaldo, a questão do mercado, das próprias empresas. Tu acha que se esgotou, do ponto de vista das empresas, obter uma solução de mercado para elas? Porque eu acho que o poder público tem a ascendência sobre o sistema todo, mas a operacionalidade de mercado é delas. Quer dizer, a culpa pelo que está acontecendo é delas. Né? Se elas estivessem ganhando bastante dinheiro hoje, maravilha. Não estão por quê? É por causa delas também. Ou da licitação engessada. Aí todo o processo regulatório estatal ele é cheio de complicações. Né? Só para citar as coisas mais importantes, eu vou dar um exemplo aí de Uber, Cabify, 99 e táxi. Né? O sistema regulatório da Secretaria de Transportes, né, que regula o táxi. É a EPTC, mas hoje tem a Secretaria Extraordinária de Mobilidade também. Mas é a EPTC então, é um sistema que no mundo inteiro funciona de forma parecida e apresenta exatamente os mesmos problemas, alguns mais graves ou menos. É o fato de que você dá muita atenção para o lado da oferta, você protege o ofertante do serviço e você tem uma burocracia de Estado associada. Então, tem uma simbiose entre essas duas forças que conspiram contra o consumidor desses serviços. Né? No sistema de táxi no mundo inteiro, os táxis são ruins. Alguém já pegou um táxi na rodoviária aqui em Porto Alegre? É um horror. Né? É um sistema regulado que diz que é para proteger o consumidor, não protege o consumidor. Né? É raro no mundo inteiro você ter alguma audiência pública para a mudança desse sistema e ter participação ativa e o consumidor ser ouvido, o passageiro do táxi ser ouvido. Né? No sistema de Uber, Cabify, é um sistema de confiança. Ele funciona porque ele serve bem ao consumidor. E como a gente está discutindo aqui, que o objetivo é melhorar a vida das pessoas, o sistema regulatório de plataforma digital, de transporte compartilhado como a Uber, ele funciona muito melhor para defender os interesses do consumidor do que o sistema de táxi, que é um sistema estatal. De maneira geral, toda regulação estatal ela está sujeita a esse problema de captura. Né? Isso deu Nobel de Economia para um monte de gente. O problema de captura é o seguinte, é o regulado quem regulamenta o regulador. Então, a prefeitura começa a servir os interesses dos proprietários de táxi, dos proprietários aí de empresas de transporte coletivo, em vez de servir aos interesses da sociedade. Esse é o maior problema, um problema regulatório. Por isso que a regulação estatal, no mundo inteiro, em inúmeros mercados, está indo de mal a pior, porque é muito ineficiente. A nosso favor, a favor de mercados, é a inovação. Essas plataformas digitais que estão surgindo, elas estão melhorando a vida das pessoas. Né?
porque elas atendem aos interesses dos consumidores. Isso é um mercado em pleno funcionamento, com inovação. Por isso a nota de repúdio da Associação Gaúcha de Startups. De startups, exatamente. Que são quando eles deveriam inovadoras, que trabalham com a inovação. Quando a prefeitura poderia, usando esse argumento, poderia chamar essa associação para discutir maneiras de melhorar o sistema estatal de transporte coletivo. Como é que ela vai chamar esse pessoal que são inovadores, estão recentemente no mercado surgindo agora, se os demais diretamente envolvidos não são chamados para opinar? Esse é o grande problema, né? Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui no nosso Cruzando as Conversas. Estamos aqui com o Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre, o Ronald e a Fernanda Bart, debatendo essas questões aí da mobilidade urbana em Porto Alegre e esses projetos que o prefeito enviou para a Câmara de Vereadores. Acompanhe o Cruzando as Conversas aqui da RDC TV pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Participe também das nossas redes sociais. Estou vendo aí que tem muita participação de telespectadores. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Eu tenho uma pergunta aqui que um telespectador mandou, deixa eu acertar meu 23 horas e 1 minuto, e eu queria passar para vocês, eu queria que vocês respondessem, não sei se o país sabe disso. A publicidade nos ônibus é operada por uma empresa privada, mas os recursos vão para o Sindicato dos Rodoviários. É verdade isso? Depois do intervalo, nós vamos tratar deste assunto aí. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Cruzando as Conversas. Às 23 horas e 5 minutos, estamos aqui ao vivo com o nosso Cruzando as Conversas pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Eu estava pensando aqui, Paim, que nós estamos vendo aí, falando desse projeto, que o Marquesan, a Fernanda também tocou nesse assunto, e nós concluímos o quadro falando nisso, o quadro anterior, que ele está olhando para trás. Aí eu me lembro, quando a Revolução Industrial aconteceu, houve um movimento, eu acho que ele é ludista. Sabe o que é ludismo? Aqueles caras que sabe, né? Nós estudamos isso na economia, que foram contra as inovações tecnológicas, queimavam as caras, matavam os caras, quer dizer, porque eles não aceitavam a inovação, a reforma que havia acontecido. Isso aconteceu depois com as reformas, né? A industrial, depois a reforma protestante, teve lá a Revolução Francesa, a Revolução Americana, o Iluminismo, e todas essas coisas todas. Então, essas pessoas não aceitam a inovação, não aceitam a reforma, né? Bom, isto posto, esta questão que o telespectador suscitou aqui, Paim. O dinheiro arrecadado com a publicidade nos ônibus vai direto para o Sindicato dos Rodoviários, isso é verdade? O chamado bus door, que é aquela propaganda na janela traseira do ônibus, ela vai para os sindicatos rodoviários para custear o plano de saúde dos rodoviários. Há inclusive uma ação judicial da prefeitura para conhecer o montante desses valores, para ter uma ideia do que esses valores seriam. Isso passa por quê? Quem é que arrecada? É a empresa privada que arrecada? Arrecada o sindicato. O sindicato arrecada? Para o sindicato. Mas a empresa privada não tem valor, noção desses números? Esses números acabam indo entre a empresa privada e o sindicato. Era de desconhecimento do poder público. Essa ação é para saber esses valores. Porque poderia pensar uma série de alternativas se a gente quisesse realmente salvar o transporte coletivo público. Tu poderia pensar na utilização da propaganda como uma forma de subsídio tarifário, tu poderia pensar na otimização das linhas, tu poderia pensar na sobreposição das linhas que vem da Grande Porto Alegre. Então existem sobreposição de linhas, pega ali Farrapo, Sertório, entre ônibus de Porto Alegre e de Grande Porto Alegre, e um atrás do outro, e tu tem dificuldade de qual que pode pegar passageiro, qual que não pode. Então isso demandaria um debate com a Metroplan, com a região metropolitana, para conseguir fazer essa equacionalização, essa racionalização, essa otimização das linhas. Mas, claro, para se chegar a essas soluções que são muito mais definitivas do que politiqueiras, exige debate. Precisa debate, precisa diálogo, precisa sentar na mesa, precisa talvez horas e horas para construir alternativas que realmente salvem o modal e não que apresentem uma mera desculpa. As lotações estão quebradas já faz anos. Como fica a questão das lotações Várias linhas de lotação, eu sei que estão quebradas há anos. A gente conversa com os motoristas, a gente conversa com as pessoas. E a gente sabe, por exemplo, tem linhas inteiras
que andam, às vezes, com um carro, 2 carros, que a fiscalização também é uma coisa assim. Tu vai buscar, às vezes, uma linha como Monte Serra, tem 30 carros. Aí tu vai ver uma outra linha, tem 1 carro, só para manter a linha funcionando. Tu pegou um ponto importante. Como ficam as lotações que estão bem quebradas? A lotação quebradas? hoje tem na tarifa um valor que é pelo menos 1,3 vezes o valor do ônibus, para não competir com o ônibus em termos de tarifa. Então ele tem um valor. No momento que tu dá o subsídio para os ônibus, vai ter que ter um subsídio e para que a lotação. daqui a pouco reduz absolutamente a tarifa. Como é que fica a lotação? Fecha as portas de vez. Fecha as portas. Aliás, mas esse não é público. Tu sabe que é a lógica do... Esse é um transporte seletivo. Esse não é um transporte público. Então é a lógica do público brigando com o privado. A lotação está tão dramática. dramática. Querendo prejudicar. E é politiqueiro, eleitoreiro e populista esse projeto. São não velhas tinha usado soluções. essas 3 Só isso, adjetivos hoje deixa ainda, só, né? só queria usar uma terminologia um pouquinho diferente, que é a terminologia de economistas, um pouco mais precisa. O Paim falou o conflito entre o público e o privado. Né? O problema é que aqui no Brasil a gente está muito impregnado pela terminologia jurídica e a gente não percebe isso. Na terminologia jurídica, o que é público? É estatal. Então, o conflito público é de todos, não é? No mundo anglo-saxão, por exemplo, na Inglaterra, quando você fala do interesse público, não é interesse do Estado, é o interesse de todos. Diferente. É bem diferente. Então, a gente usa... Perfeito. É entre o estatal e o privado. Perfeito. Agora, essa coisa que a Fernanda colocou da lotação, que a lotação está numa situação terrível, né? Tá terrível. Eu tenho uma lotação particular, tu sabia? Não sabia. Eu moro à frente do Beira-Rio. Só tu entra nela. Às vezes eu pego lotação. É só eu e um belo cartão postal. Só eu belo lotação. cartão postal. Eu pego Exatamente. tristeza e desço ali sozinho. Quando vou sozinho, quer dizer, eu digo, vem cá, mas de que vive eu esses canso de caras? pegar lotação sozinha, só eu dentro da lotação. Às vezes como é que se sustenta às vezes eu pego o mesmo motorista, ele já me reconhece. Sou amigo do cara, ele disse, o meu financiador está aqui. Sou eu o financiador da lotação, o único cara, o único passageiro. É um drama, né? É um drama. É um sintoma que o sistema está completamente mal dimensionado. E a única proposta aqui é botar mais dinheiro num sistema que está mal. Que tá mal, Ou seja, tu provavelmente bote mais dinheiro no ralo. Tu vai estar dando uma sobrevida a alguma coisa que tem que ser debatida, porque está ultrapassada no seu modelo. A causa, é isso aí. Exatamente. A origem. Me diga uma coisa, qual é vocês têm visto o papel, alguma coisa da ATP, Associação dos Transportadores de Passageiros? Qual é o envolvimento dela? Eu não vejo nada a respeito deles tratando de resolver uma questão que é problema deles também, né? A ATP, basicamente a ATP deles. Naturalmente tem uma preocupação com o modal, eles têm. Eu não ouvi, confesso, nenhuma manifestação da ATP sobre os projetos. E eles fogem de debate nessas horas? Eu acho que esse é o problema também. Imagino que a ATP seja, claro, simpática aos projetos, mas ao mesmo tempo talvez estejam um pouco também ressabiados, porque não sabem qual é a origem subjetiva desses projetos. Então eles não sabem se aquilo ali é para salvar o sistema ou se de fato no momento que tu transforma a tarifa em taxa e tu tem que rescindir os contratos e tu tem esses 15 anos, eles podem perder desses contratos, se desfaz essa concessão e daqui a pouco a consequência pode ser inclusive prejudicial a eles. Então eles estão esperançosos em ter alternativas que melhorem o modal de transporte coletivo, mas aposto que eles estão muito preocupados por não achar que aqui esteja a solução para os problemas. Sobre aquela questão que o telespectador enviou para nós aqui, que debateu agora há pouco, a questão do recurso da publicidade dos ônibus que vai para os sindicatos rodoviários, ele voltou à questão aqui perguntando o seguinte, onde é que está o Ministério Público? Porque um ônibus, consequentemente, é uma concessão pública sendo explorado por um sindicato. Tu imagina, tu envelopa um ônibus de publicidade e tu tem uma bela receita. Tu poderia fazer isso, hoje é só o Busdoor atrás, mesmo o Busdoor como uma bela receita, que poderia até ir para o sistema, se tu atacasse as causas dos problemas do sistema, poderia ser uma forma. Alguém fez o jornalista André Machado fez um cálculo, a Câmara de Compensação Tarifária, os 3% do EPTC, corresponde a algo como 20 e poucos milhões que a EPTC abriria mão para o sistema e, claro, o poder público, o Tesouro, vai botar esse dinheiro na EPTC. Então vai ser um subsídio do Tesouro à EPTC por ela abrir mão desses 3%. Daria na ordem de 20 e poucos milhões e seria 15 centavos na passagem. Porto Alegre gastou em 2017, 2018, em média, 5 milhões de reais de publicidade. Em 2019, Porto Alegre gastou 30 milhões em publicidade.
Então, se tu tirar esses 25 milhões que gastou a mais do que gastava em 2017 e 2018 e colocasse no sistema, se interesse é o subsídio, daria 17 centavos a menos na passagem. É uma coisa significativa, né? Sem precisar tarifar quem quer entrar em Porto Alegre. Para ter uma ideia... Sem precisar gerar dificuldade para quem quer empreender. Para ter uma ideia, a retirada dos cobradores de ônibus teria uma representação de 5 centavos na passagem. Essa aí, 17 centavos. Vem as grandezas. Bom, nós temos que fazer um outro intervalo. Estamos nos aproximando daqui a pouco para o final do programa. Já? Passa rápido quando o assunto é bom, né? Quando tem bons debatedores. Tema quente. É verdade. Realmente, o tempo de televisão é assim. Ele demora quando é ruim o assunto. Agora, passa rápido quando é bom e tem bons debatedores. Por isso que o jogo do Inter passa sempre muito rápido, porque é muito bom. É demorado o jogo do Colorado. Vou te contar, tem umas 3, 4 cervejas para tomar. Bom, o nosso Cruzando as Conversas, aqui pela RDC TV, pode ser visto por vocês aí nas redes sociais, na Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul também, 40 anos, a evolução dos metais. Um rápido intervalo, já voltamos para o quadro final do programa. Muito bem, voltamos com o nosso Cruzando as Conversas aqui da RDC TV. A temperatura em Porto Alegre está 23 graus centígrados aqui na Zona Norte de Porto Alegre, mas o debate aqui subiu dos 40, né? Incrível. Obrigado aí pela audiência, pela fidelidade de você, telespectador, não só de Porto Alegre, da região metropolitana, que está muito interessada nesse tema, né? E também do interior do Rio Grande do Sul. Parabéns ao pessoal de Uruguaiana, minha terra. O pessoal está assistindo lá, gosta muito do nosso Cruzando as Conversas. Fiquem tranquilos que não vão cobrar 4,70 para virem para Porto Alegre. O Marquesante vai ser candidato a vereador, a prefeito lá em Uruguaiana. Vou mandar ele fazer. Te cuida aí. Ele vai taxar o Porto Alegrense lá. Mas falando nisso, nós estamos no ano eleitoral, pai. Como é que tu está vendo essa questão, esse quadro, né, eleitoral desse ano? Em função de todas essas questões, centrando na figura do... Porque tu é vice-prefeito, mas tem uma certa distância do atual prefeito? Infelizmente, ao longo do tempo, houve uma ruptura que eu acho que acho que talvez até já tivesse sido pensada lá atrás, não sei. Eu tenho minhas dúvidas sobre como essas coisas acontecem. E a verdade é que, independentemente de ser ano eleitoral ou não, todo e qualquer gestor público tem que pensar, agora sim, no interesse público, não o do Estado. Não do Estado. Não estatal, o interesse público. E isso muitas vezes perguntam, tem problemas com o prefeito, então tu não pode ajudar ou não consegue trabalhar. Até teve uma decisão judicial agora essa semana, porque em função desses conflitos o prefeito editou 2 decretos, uma instrução normativa e exonerou os servidores do meu gabinete, esvaziou todas as minhas funções, atribuições e estrutura. Eu tive que ingressar em juízo para pedir o respeito à democracia, porque eu fui eleito também. E a lei orgânica do município estabelece que o vice-prefeito é um auxiliar da administração pública. Exato. E o prefeito na defesa botou, ele é um auxiliar do prefeito. Não. Tu não pode misturar... Rei Sol! L'état c'est moi. Não se pode misturar 2014, né? o prefeito com o poder público. Não materializa, não é a santidade do poder público. Então, respeito à democracia. E se o vice-prefeito, porventura, discorda, o vice-prefeito não está ali para concordar com tudo ou para dizer amém. Ele tem ideias, tem alternativas, pode discordar, e isso merece ser respeitado numa democracia. Porque ninguém constrói nada sozinho. Precisa se fazer coletivamente. Então, o Poder Judiciário, o Dr. Mauro Caum Gonçalves, deu uma decisão que eu reputo paradigmática em termos nacionais, mostrando que o vice-prefeito ele é auxiliar da administração pública, não é um serviçal do prefeito, que contribui, que é eleito democraticamente e que tem que ter funções públicas. Por isso, inclusive, recebe salário. E se recebesse para não trabalhar, talvez para mim fosse muito cômodo ficar em casa recebendo. Mas isso para mim seria, inclusive, improbidade. Porque tu tem que ter a contraprestação do salário que tu recebe. E eu quero, então, trabalhar. E quando me perguntam se tem algum problema, eu digo, o único que eu tenho problema é o prefeito. Não tenho problema com os secretários, não tenho problema com o governo em geral. Fazer uma parte. Consigo trabalhar com o governo em geral e eu tenho certeza, ou pelo menos eu espero, quando a ideia é boa, não me interessa se é minha ou se é do prefeito. Se a ideia é boa para o interesse público e para a sociedade,
tem que ser levado adiante, independentemente de quem seja o autor dessa ideia. E eu espero que gestores públicos de verdade tenham essa compreensão. Mas, a questão é que tu é um estadista, ele não é. Vocês têm uma diferença gritante de perfil. Tu é um cara que dialoga com todo mundo. Nunca vi ninguém, nem na oposição, falar uma coisa contrária ou demérito a teu respeito. É uma diferença gritante. Postura, e assim, muitas das pessoas não sabem, mas os projetos, alguns dos projetos mais importantes dessa cidade que saíram do papel, não ideias maravilhosas que continuam no papel até hoje, como algumas das PPPs que foram prometidas e das concessões. Algumas das melhores ideias que foram postas em prática nessa cidade estavam sob responsabilidade do Gustavo Paim aqui como vice-prefeito, que é todo o caso, por exemplo, do GT e dos debates que foram feitos sobre a Orla, que todo mundo está gostando de ver e usufruindo todos os dias. Passaram pelas mãos do nosso vice-prefeito Gustavo Paim. Ou seja, é importante que as pessoas saibam disso, Paim. E tem mais uma coisa, né? Pode trabalhar. Eu coordenei todo o trabalho do trecho 1 da Orla, que, claro, era um projeto de um governo anterior, mas quando entrou no nosso governo, por envolver vários secretários, as reuniões aconteciam no meu gabinete. E eu ia toda semana fazendo reuniões, acompanhando a obra em andamento. 29 de junho de 2018 foi inaugurada a Orla. E esse sucesso de 60 mil pessoas por final de semana. E eu coordenei o grupo de trabalho para fazer o orçamento, os projetos e a licitação do trecho 3. E as negociações internacionais envolvendo a vinda de capital estrangeiro, todas passaram pela mão do vice-prefeito. Em um ano nós fizemos, desde a validação dos projetos, todo o orçamento, licitação e contrato assinado. Em um ano do trecho 3 da obra que está em andamento. Só para ter ideia, no passado, o trecho 1, esse mesmo ITER, levou 3 anos. Esse mesmo procedimento levou 3 anos no trecho 1. Em um ano nós conseguimos fazer no trecho 3 e a obra vai provavelmente esse ano e não é só uma ser coisa, inaugurado e entregue para a cidade. Não é só uma coisa que tu também foi eleito. Na verdade, o Marquesan foi eleito por causa tua também. Claro. Tu contribuíste. Aliás, mas o PP viabilizou a candidatura dele. O PP que viabilizou, né? E elegeu ele. Essa tua maneira de ser... eu acompanhei, numa outra emissora, acompanhei a eleição. E eu via sempre atrás, digamos assim, do lado do Nelson Marquesan, a tua figura capilarizando o eleitor. Então, eu posso te dizer uma coisa. Grande parte do êxito que ele teve na eleição deve ser um país. É uma chapa. Uma sensatez. Tem prefeito, tem vice, é uma chapa então, que é eleita. É uma ingratidão que se faz contigo. E gratuito, né? O Paim estava de férias, viajando, quando volta o gabinete todo demitido. Isso é uma coisa apunhalada nas minhas férias. Pelo amor de Deus, isso gerou um trauma, assim. Isso gerou um trauma lá em casa, eu já não saio mais de férias. Isso estraga. Quem sai é ele. Quem sai é ele. Pode ficar tranquilo que eu aqui não vou fazer nenhuma revolução na prefeitura. Não, essa característica pessoal do Paim é extremamente importante numa democracia. Uma democracia, ela exige o quê? Que você tenha capacidade de negociação, de articulação e de trazer vários grupos distintos para o teu projeto político de interesse público, não de interesse estatal, de interesse de todos. Né? Isso é importante. Agora, quando você tem uma personalidade muito conflitiva, né, e o Paim mencionou, o Estado sou eu, né, e o Silvio já antenado disse assim, Luís XIV, né? Tem uma outra coisa que chama a atenção. Luís XIV, no seu leito de morte, ele disse o seguinte, a única coisa que eu me arrependo de não ter feito mais era guerras. Né? Isso significa dizer que essas personalidades conflitivas, elas vivem em torno dessas coisas. Né? Elas são autoridade suprema e vivem do conflito. Isso é interessante, é um traço de personalidade. No direito a gente trabalha muito o Código Napoleônico, que é um código de 1804 na França, o Código Civil. E Napoleão, então, com os grandes juristas, fez aquele código que ele concebeu uma obra-prima irretocável. Que o tempo, que a cultura, que nada vai mudar aquilo. Quando um primeiro juiz resolveu interpretar e não apenas dizer a letra fria da lei, a boca da lei, resolveu interpretar, ele disse, meu código está perdido. O Marquesan tem um pouco isso. Ele apresenta um projeto de lei para a Câmara de Vereadores como se aquilo fosse fruto de uma sabedoria suprema. Não que os técnicos da prefeitura não tenham capacidade, mas tudo tem visões de mundo diferentes. E quando um vereador apresenta uma emenda ou tenta modificar, como assim? Estragou a minha lei. Estragou a minha obra-prima, entregou aquilo que é fruto de algo maior e muitas vezes dizendo
por um interesse pessoal. Sabe que mesmo Como antes, se fosse o detentor ou dono do interesse Coisa, público, né? do interesse de todos. Mesmo E o antes, gestor não é mesmo isso. antes de Napoleão, e nós como economistas, Silvio, a gente sempre tem que citar o Adam Smith na teoria dos sentimentos morais. Ele menciona a ideia do homem do sistema, como ele chamou, man of the system. E ele diz o seguinte: o que é o homem do sistema? É a pessoa que acredita que é mais inteligente do que os demais, conhece melhor o mundo do que os demais. E então ele tem a solução ideal para todos os problemas da humanidade. E ele vê as outras pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. Instrumento dele. A única coisa que ele precisa fazer, que ninguém sabe fazer direito, é botar as peças no seu devido lugar. É o Adam Smith diz. Com certeza. O problema é que pessoas não são como peças de um jogo de xadrez. Elas têm intenções próprias, têm vontade própria. E a única maneira do homem do sistema fazer alguma coisa correta é, por algum milagre, ele botar cada pessoa naquilo que ela deseja fazer. Muito bem, o debate está ótimo, excelente, tratamos de uma questão fundamental para a cidade, eu acho que com muita clareza, com muita ênfase, e é isso que era o propósito do programa. Pai, muito obrigado pela tua presença aqui, sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, Silvio, as gentis palavras da Fernanda e do Ronald, foi um prazer aprender muito nesse programa hoje. Com certeza. Ronald, obrigado pela tua presença também aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer voltar aqui, e sempre na presença de pessoas tão ilustres, né? Então a gente aprende bastante também. É uma oportunidade de conhecer o Paim pessoalmente. Eu já tinha encontrado uma vez, mas fico grato em conhecê-lo. Muito bem. Fernanda Bart, obrigado pela tua presença mais uma vez, abrilhantando aqui com as tuas ideias e com a ênfase com que tu trata as questões de maneira clara e objetiva. Aliás, tem muitas manifestações aqui te elogiando exatamente por isso, né? Eu acho que essa é a tarefa do jornalista, do bom jornalista, passar aquilo com ênfase, com determinação, com objetivo e com responsabilidade. Muito obrigado a vocês, telespectadores, pela fidelidade aqui, pela audiência do nosso Cruzando as Conversas. Uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana e até a semana que vem. Sextou! Sextou. Boa noite, como já dizia um outro apresentador. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.